escanteio, 1-0 para a Platinense. O Adoilson fez isso aqui, ó. Tuque com a mão. A bola sobrou aqui, ele tuf dentro do gol. Aí eu falei assim, rapaz, tá de brincadeira comigo, vou ver o que de lá? Lá não enxerguei nada não. Aí o Delvino Bernardino, Jataizinho, chegou, né? Que era outro bandeira, do outro lado. Que lá dá pra enxergar, né? Sim. Ele chegou e falou assim, ó, o Adoilson dominou a bola com a mão. O Delvino falou. Eu falei, Adoilson dominou a bola com a mão. Falou aí já. Sabe o que? Ele pegou, deu 3 passos, sabe o que ele fez? Correu pro centro do campo. No intervalo do jogo, partimos pra cima dele, aí deu vindo fartão. Rapaz, ó, cada história, meu Deus do céu. Futebol aqui, Rogério, vamos apresentar o nosso entrevistado? Tá entrevistando já? Lógico, a gente aqui é brincadeira. Vamos aqui apresentar o nosso entrevistado. Vocês são meus amigos, hein? Ô, meu amigo! Caramba, nós estamos conversando ali em off, rapaz. O Amarildo aqui é assim. Vieira. É assim? Aqui é conversa fiada. Ah, meu Deus do céu. O Amarildo Vieira, ele foi já jogador de futebol, árbitro de futebol, dirigente, comandou por muitos anos, né, Amarildo, a Portuguesa londrinense, e é o nosso entrevistado aqui, é ou não é, Rogério? É isso aí. Você já foi juiz, jogador, dirigente. Fala pra gente aí brevemente a tua carreira. Rapaz, falar em juiz, eu fui árbitro, mas esses dois são goleirão, você sabe tudo isso. Ou arbitrário? Eu fui árbitro. Dominava bem as regras? Rapaz, eu no futebol de salão, eu fui FIFA, né? FIFA não, Fifusa na época era Fifusa. Eu fui Fifusa, apitei por mais ou menos 7 anos no futebol de salão, e nos 7 anos fui escolhido o melhor árbitro do Paraná. Das 3 carreiras que você teve, qual aquela que você acha que você se deu melhor e qual aquela que você acha que você se diverte mais? Olha, a que eu se dei melhor foi como árbitro de futebol de salão, né? Que eu cheguei ao ápice, né? Sim. Cheguei a Fifusa, né? E sempre era muito respeitado em todo lugar que eu ia, né? E graças a Deus nunca tive problema. Todas as finais de Paranaense, eu era o cara do futebol paranaense, né? E no futebol depois apareceu o futebol de campo. Apareceu o campo, eu surgi também muito rápido, surgi apitando já no campo, mas o campo foi meio complicado. Eu já no primeiro ano de arbitragem no futebol, eu fui já para o quadro especial, certo, entre os 10 melhores do Paraná. Faz alguns dias aqui em Londrina, todo mundo sabe, a torcida do Londrina principalmente ficou muito revoltada com uma cena que aconteceu contra o Curitiba, no jogo contra o Curitiba. O árbitro Evandro Rogério Roman deixou de apitar, aliás, anulou 2 gols do Londrina. A gente sabe que o Roman, pela carreira dele, pelo histórico dele, não é um árbitro que costuma atrapalhar o jogo, digamos assim. Agora o Amarildo vai olhar ali e vai dizer, tem muita malandragem no futebol nessa área de arbitragem, Amarildo? Tinha muito mais. Inclusive na minha época era a época da máfia de verdade. E o Fernando começou, o Roma começou nessa época, né? O Roma, né? E ele sempre teve uma carreira digna. Eu acho que ele atrapalha bastante a arbitragem. Certo. Só que ele é honesto. Ele atrapalha do jeito dele. Eu acho que ele nunca jogou futebol, né? Mas ele é um bom árbitro, ele é honesto. E eu acho que ele errou contra o Londrina, que ele ficou muito tempo sem apitar, ritmo de jogo é importante. Ele ficou 3 meses, parece, sem apitar, e a pouquinho coloca num jogo complicado. Aí, de repente, ele está administrando hoje a Secretaria do Esporte do Paraná. Isso não é estranho, um cara ser secretário, ser árbitro de futebol? Rapaz, olha, é estranho, mas se ele tiver fazendo o seu trabalho com competência dentro do seu departamento, eu acho que se ele perder 2, 3 horas não é problema. Tem gente que só assina, a maior parte aí do Brasil só assina. Ele pelo menos estiver trabalhando, já é alguma coisa, né? Eu quero que você conte agora mais histórias desses bastidores do futebol, dessas malandragens que ocorrem e que você sabe, até recentemente foi descoberta aquela máfia do apito, né? A máfia do apito foi uns 3 anos depois que eu larguei de apitar futebol. Porque... Como é que funcionava o esquema? O juiz, ele liga para o dirigente, ele faz o acerto? Tinha árbitros mesmo, que virou sem vergonha, né? Os caras abusaram da boa vontade, eles mesmos ligavam para os clubes, né? Para os presidentes. Os próprios árbitros ligavam para os dois, acertavam com os dois. Era uma vergonha. Agora eu vou dizer para você, eu tenho até alguma antipatia com o Afonso e vou dizer para você que o Afonso até, eu acho que Afonso, só para quem não sabe, o Afonso Vitor, ele é o responsável pela arbitragem no Paraná. Ele é o coordenador lá do... Como é que é o nome do... ele da comissão de arbitragem. Londrinense Afonso Vitor de Oliveira. Ele é o diretor da arbitragem, eu vou dizer para você. Foi muito tempo árbitro aqui no Paraná. Depois desse fato horrível, terrível que aconteceu aí, até tinha pessoas que eu botava fé e que participaram dessa gangue aí, dessa máfia do apito. O Afonso assumiu e deu uma arrumada no quadro de árbitro. Tem alguns que eram muito descarados, assim, que chegava meio na cara dura, assim? Tinha. Quem, por exemplo? Não, tinha. Não vai falar? Tinha vários, né? Você já fez algum acerto com o juiz?
Eu não, porque eu era árbitro, era amigo deles, né? Até uma vez ligaram, mas não ligaram pra mim, ligaram pra um diretor meu. Sim. Num jogo contra o Operário de Ponta Grossa. E o cara falou que tinha acertado com o Operário por R$2.000. E pra mim, ele fazia R$1.500 pra mim ganhar o jogo. Dava desconto pela Mas amizade. não falou comigo, falou com o diretor meu. E o cara era meu amigo. Amigo, rapaz. Aí você fica triste, né, ver umas coisas dessas. E aí você depois... cumpriu o combinado por ele? Não mandei dar nada, não tinha milão. Eu não tinha 1.000 pra viagem, rapaz. Pra arrumar a viagem. É portuguesinha. É do Amarildo, meu. Era um sufoco pra viajar, era um sufoco pra pagar arbitragem, era um sufoco pra tudo, meu. Você não lembra da portuguesinha do Amarildo? Faz 2 anos só. Pra quem não sabe, pra quem acompanha pouco o futebol, a Portuguesa Londrinense é inclusive mais antiga do que o Londrina Esporte Isso. Clube. Ela nasceu antes do 1950. Londrina Esporte Clube. Só que por muito tempo a Portuguesa ela trabalhou praticamente só no esporte amador. Quando que vocês entraram pro profissional e como é que foi esse trabalho? E por que ela nunca conseguiu deslanchar em Londrina? Ó, a Portuguesa existiu na minha mão por 13 anos. Mas faz 2 anos que a Portuguesa não existe. 13 anos, o Amarildo foi louco. Foi maluco, Cláudio. Isso não existe, o que o Amarildo fez nesses 13 anos. E ele sempre fala, o Amarildo. O Amarildo não é você? Ah, eu tenho vários lados do Amarildo. O Wilson conhece o Amarildo crentão, o Amarildo evangélico, o Amarildo da igreja. Se alguém O Wilson é o nosso cinegrafista aqui, Marquinhos. Bota o Wilson na tela. Aqui, se alguém vê o Amarildo na igreja, viu? O Wilson vê o Amarildo na igreja. É possível conciliar igreja com futebol? Rapaz, é incrível. Por isso que eu falo que tem vários Amarildo. Por isso que te chamam de Eurico Miranda do Paraná? O pessoal tem alguma coisa. Eu acho que eu sou Boa muito. lembrança. Eu acho que eu era muito pior que o Eurico, viu? No dia a dia. E eu aprontei demais no futebol. Já peguei tanto jogador pro colarinho, jogador de futebol. E, rapaz, eu fiz demais já no futebol. Muita arte. E vou te contar ainda. Teve um jogo acho que no Brasil, acho que nunca aconteceu isso. Teve um jogo da 2ª divisão do Paraná, no Santa Terezinha, Portuguesa e Cianorte. Cianorte, comandado por Itamarzão. Cianorte aí. Sim, grande Itamar. Portuguesa e Cianorte. Da Brits? Da Brits. Tamanho da Brits. Aí, meu filho, olha pra você ver, mais uma do Amarildo. O primeiro tempo tava 0-0. A Portuguesa tinha que ganhar o jogo. 0-0 no primeiro tempo. Aí o Itamar é expulso aos 40 minutos do primeiro tempo. O Itamar Bernardes, pequenininho, né? Expulso. Sim. Eu tô lá na arquibancada vendo o Itamar sair, o Itamar não sai. E o jogo correndo, o Itamar andando devagarinho e não sai do campo, e pressão no juiz, e não sai na minha casa, rapaz. Eu falei, não dá, eu vou ter que fazer uma arte no intervalo do jogo. Aí apitou o final do primeiro tempo, o Itamar não tinha saído do campo ainda. O que o Amarildo teve que fazer? Partir da arquibancada em cima do trio de arbitragem, em cima do Itamar, arrumou o maior tumulto, encarar o Itamar no tapa. Sabe o que aconteceu? O pau comeu, aí segundo tempo o Cianorte não voltou pro segundo tempo. Adivinha quem ganhou o jogo? O Amarildo e a Portuguesa. Você ganhou ou perdeu dinheiro com futebol? De verdade ninguém vai acreditar, mas perdi uns 2,5 milhões mais ou menos no futebol. Não, mas você tinha 2,5 milhões para perder? Não tinha, eu não tinha, mas você coloca 10 mil um mês, 10 o outro, 10 o outro, 10 o outro, põe 13 anos. Bacana, vamos recapitular os nomes que você falou aí, porque a gente fala, as pessoas ouvem português londrinense e acreditam que apenas jogadores de início de carreira ou jogadores de baixa qualidade passam por um time desse. Quais foram os jogadores hoje de destaque que passaram pela Portuguesinha? Você falou Lucas Leiva. O goleiro Gomes, né? Que está na seleção brasileira. O Gomes da seleção. Sim. O Gomes que está na Holanda, na Inglaterra. O Gomes jogou comigo bastante tempo. Inclusive o goleiro era o Gomes e o Emerson. Na Inglaterra. Miranda passou aí Miranda também. Negociei com São Paulo, com Curitiba. Não tem jeito de segurar um jogador desse para uma venda mais generosa para frente? Eu peguei o Miranda e emprestei para Curitiba. Aí o Miranda ganhava R$100 na Portuguesa. Aí o Miranda foi ganhar no Curitiba R$1.000. Como é? Aí o Curitiba falou, o Miranda falou assim, eu não volto para ir mais. Só para quem não sabe, o Miranda, que jogou no São Paulo por muito tempo, o Miranda é um dos zagueiros, um dos melhores zagueiros que já passou pelo São Paulo, já foi para a seleção, né? E hoje ele está, se não me engano, na Itália, né, jogando, né? Talvez. Na Itália, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Futebol se ganha mais dentro ou fora do campo? Futebol é detalhe. Dentro e fora do campo. A arbitragem, essas pressões funcionam. Todos os jogos eu vou no vestiário do árbitro antes da partida, vou no intervalo e vou depois. Todos os jogos. Conversar, né? A conversa é bom. Cada um merece uma conversa do jeito que merece. Tudo vale, tudo é importante. Eu já coloquei várias vezes. Tem muitos jogos que nem são detalhes. O pessoal coloca gandula, homens, que são funcionários do clube para poder agitar o goleiro fica nervoso, a própria arbitragem tem uns gigantão perto de você agitando, meu filho, você sabe o que vai acontecer. Então é ser humano que apita jogo.
que são árbitros de partida. Então, detalhes ganha jogo. E ó, vamos agradecer este ser humano que é o nosso Amarildo. Mas é uma história. Dirigente, é muita coisa, Claudinho, é muita coisa. O Amarildo vai voltar ainda num futuro com a gente, num outro programa, né, Rogério? Claro, porque claro. É muita história, Merece. é muito divertido.